voltar e descer. Eu acredito que houve. Vou fazer uma coisa. Vamos orar, então. Pai querido, nós agradecemos por esse sábado abençoado, por esse dia que o Senhor nos dá, pela bênção da Tua presença, poder estar aqui reunidos nessa sala de aula para aprender a Sua palavra. Quero pedir ao Senhor que venha iluminar o nosso entendimento, para que a gente possa ter uma compreensão. No nome de Jesus, coloca o Evangelho prático em nossas vidas, que possamos crescer em graça e conhecimento para a glória do Teu santo nome. Amém. Na página 52, o autor da santificação. Nós já falamos muito a respeito disso, e eu tenho batido nessa tecla, para a gente compreender a extensão dessa obra de santificação. A obra da santificação não pode ser feita, não é humana, não é uma obra de homens, a gente não consegue, nós não conseguimos, de forma alguma, por nós mesmos, nos santificar, senão com uma operação de Jesus em nossas vidas, através do Espírito Santo. Então, nós temos aí o instrumento usado pelo Espírito Santo para operar a santificação, é o mesmo usado para a regeneração, que nós também já falamos a respeito. Ok? E nesse quesito, nós entendemos que o Evangelho, a palavra de Deus, é quem nos santifica. Por isso que Jesus disse aquela palavra aos discípulos: vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho dito. Então, a palavra de Deus santifica o homem. É lógico que não a palavra é simplesmente falada. A operação do Espírito Santo, convencendo o homem da palavra de Deus, então, o leva à santificação. Aí nós temos o processo da preservação, né? A preservação é a ação de Deus mantendo o crente em Jesus. Então, Deus nos santifica e nos mantém nele. Por que essa questão de manter nele? É semelhante àquilo que eu estava testemunhando agora. Os ventos contrários da vida, as lutas da vida, as coisas que dão errado, porque muita gente tem na mente que por estar servindo a Deus, tudo tem que dar certo, e nem tudo dá certo. Nem tudo dá certo. E a maioria das vezes, a maioria das coisas também não dão certo. E como você continua com Cristo, mesmo as coisas não dando certo? Aí nós olhamos para uma das maiores provações da Bíblia, que é a de Jó. Como Jó se manteve em Deus? É uma operação do próprio Deus. Deus preserva os seus em Cristo. Lembra da passagem de João 15? Eu sou a videira e meu pai é o lavrador. Então, quem cultiva essa questão das varas, né, dos ramos e da videira é o Pai. O Pai nos mantém em Cristo. João 1,12, Gálatas 2,16 vão dizer que se nós cremos em Cristo como único e Salvador e que Ele é o Filho de Deus, isso é o suficiente. Quem faz isso na nossa vida? Quem faz isso na nossa vida é o próprio Espírito de Deus. O próprio Deus, através do seu Espírito, nos mantém, nos preserva em Cristo. Quando é que o filho deixa de ser filho? Jamais. E em que circunstância poderia isso acontecer? De forma nenhuma. Jamais o crente pode deixar de ser filho. E para isso nós temos aquela passagem bíblica em Lucas capítulo 15, que nos remete ao filho pródigo. Sai de casa, né, desobediente, rebelde, vai viver uma vida dissoluta. Quando ele volta, ele quer ser aceito como servo. O que o pai fala para ele? Servo não. Você é filho. Apesar de ter feito tanta besteira, ter cometido tantos erros, ele ainda é recebido como filho, porque não existe ex-filho. Ok? De que forma seríamos lançados fora por Jesus Cristo e deixaríamos de ser filho de Deus? Jesus garante que de maneira nenhuma, de forma alguma. Essa é uma das questões. Quando Jesus disse: ninguém vem a mim se o Pai não lhe o trouxer. E todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Acabou. Ok? Nas grandes maioria das vezes, a nossa vida com Deus, irmãos, não é Deus quem se afasta de nós. Somos nós que nos afastamos de Deus. Nos afastamos do seu plano, nos afastamos da sua casa, nos afastamos do lugar em comum com Ele,
nos afastamos do nosso posicionamento espiritual com Ele. Somos nós que nos afastamos. Nunca é Deus. Se nós olharmos para o cerne das Escrituras Sagradas e olharmos para a história, vocês vão notar que os homens têm a tendência de fugir de Deus, fugir da responsabilidade com Deus, da missão de Deus, da obediência a Deus, da vocação divina. Olha Jonas o que fez. Olha Elias em um momento difícil dele, o que ele faz? Ele tenta, de qualquer jeito, se afastar. Ele tenta, de qualquer jeito, se isolar. Ele tenta se esconder. Ah, mas não é de Deus que ele está escondendo. Não, é do plano. Não é de Deus porque ele não tem em mente que ele está se afastando de Deus. Mas é do plano de Deus. Ele é um profeta, ele tem uma missão. E esses momentos de esmagador desconforto em nossas vidas, se nós não soubermos fazer a gestão disso e entender que esse Deus que nos preserva em Cristo está conosco até nas noites mais escuras de nossa vida, então nós vamos nos afastar. Nós vamos nos afastar. Mas não existe afastamento, não existe um lugar, uma distância, uma altura ou uma profundidade que o amor de Deus não possa nos alcançar. Por isso que está lá em Romanos 8. Nem a altura, nem a profundidade pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não há lugar para se esconder de Deus. O salmista disse, se eu subir ao céu, ele está lá. Se eu descer ao mais profundo do abismo, também. E se eu for nas profundezas dos mares, ele envia a serpente veloz. Olha, parece até uma coisa ruim, né, irmão? Quando nós vemos, meu Deus, Deus está mandando a serpente veloz, lá onde o camarada se enfiou no meio do mar. Olha só, é um ato do amor de Deus. Envia a serpente veloz para nos tirar do fundo das profundezas do oceano e trazer para perto dele. Ou seja, Deus usa uma ferramenta de castigo para nos aproximar dele. Lembra que eu já falei aqui a respeito do grande peixe que engoliu Jonas? Né? Que é uma demonstração, muita gente fala, olha lá, né, um juízo de Deus. Não, ali é uma demonstração do amor de Deus. Você imagine um homem sendo lançado no mar, numa tempestade violenta, se não morria afogado. O peixe ali era uma demonstração do livramento de Deus para Jonas. Ó, tá em rebeldia, mas eu te amo. Vou pôr você dentro desse pé para ver até onde você vai. E lá de dentro do ventre do grande peixe, Jonas clama ao Senhor. Então é muito profundo isso. O amor de Deus se revela até mesmo nessas questões mais duras da vida. E se revela na nossa vida no momento que nós não temos respostas para mais nada, estamos com grande dificuldade, parece que o caminho está fechado, as coisas estão acontecendo totalmente ao contrário do que a gente queria, é esmagador o nosso sofrimento, e de repente a gente se mantém na presença de Deus. Por quê? Nós nos mantemos. Nós não nos mantemos, é o Espírito de Deus que está em nós, nos mantendo ali, nos preservando firmes na presença de Deus. Não é fácil passar o que os homens de Deus, os servos de Deus já passaram, né? Muitos deles passaram. Então, nós vamos lá, João 10, 27 ao 30, Jesus disse, ninguém arrebata da minha mão aquele que está. São palavras fortes, irmão. Aí a gente vê no dia a dia pessoas acreditando, falando coisas que não tem nexo. Jesus disse, aquele que está na minha mão, ninguém arrebata. Ninguém pode tirar da minha mão. Ninguém. E lá em Isaías parece que tem algo semelhante a isso quando nós lemos Isaías 59. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Né? Isaías, parece 59, diz, antes que houvesse o dia, eu sou. E ninguém há que faça escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Se Deus agarrou, acabou. Então não tem jeito. Só resta para o inimigo se contorcer, pode lutar. É aquela palavra que Jesus disse para Paulo. Saulo, Saulo, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Então, é perder tempo lutar contra Deus. Aí tem o quinto processo, que é a glorificação, que é o ponto culminante da obra de Deus na vida da pessoa. Olha o ápice espiritual.
está na glorificação. Página 53, aí no rodapé. A glorificação é o ponto culminante da obra de Deus na vida da pessoa salva por Jesus. Porque ela inicia na vida do crente no momento da conversão genuína. Isso que acontece referido, por exemplo, lá em Romanos 8,30, que nós até debatemos acerca da eleição e predestinação. Eleitos nele e predestinados. Ok? Em Cristo. Quando nós olhamos para isso, nós vamos entender que a glorificação é o ponto máximo dessa obra que Deus começou na nossa vida. Então, até chegar a esse ponto, olha o que nós vimos aqui, ó. Eu estou voltando aqui. Nós vimos preservação, né? Nós vimos a justificação, a santificação, entendeu? Entendemos as condições para essa justificação. A justificação, a condenação da justificação está em Cristo. O está em Cristo que me mantém é Deus, então é toda uma obra de Deus. Nenhum de nós, irmãos, somos uma obra particular nossa. Nós somos uma obra de Deus. Então, esses pontos que nós estamos vendo aqui são pontos cruciais para nós entendermos a respeito dessa evolução espiritual. Na página abaixo, a 55, fala as bênçãos dessa glorificação. Quais são elas? Certo? Concretizam-se muitas promessas nas bênçãos dessa glorificação. Tanto as promessas particulares e peculiares do dia a dia, mas não é sobre essas que Deus, na verdade, está dissertando conosco. O que a gente precisa compreender, e eu gostaria de deixar isso muito claro, é que no decorrer dos anos da nossa vida cristã, algumas pessoas usadas por Deus, e eu estou dizendo por Deus, que são usadas de verdade, às vezes trazem algumas promessas de Deus para nós. Promessa de mudar uma história, promessa de nos fornecer uma riqueza, uma prosperidade diferenciada, promessa de uma cura, promessa de uma libertação, promessa de uma mudança de país, de vida. Tem muito disso no nosso meio, não tem? E é Deus, não estou dizendo que não seja Deus. Mas a conversa com Deus, com cada um de nós a princípio, ela não tem, irmãos, fundamentação material. O primeiro lado da nossa vida, a primeira preocupação de Deus com a nossa vida, ela é extremamente espiritual. É espiritual. Porque Deus sabe que ouro não traz espiritualidade. Dinheiro não traz espiritualidade. Nada que é material concretiza a nossa espiritualidade. A nossa espiritualidade depende de uma comunhão, uma vida em comunhão com Deus diária. E mais nada. Tanto que nós podemos perder tudo e a espiritualidade está intacta. É esse o grande negócio. E quando nós olhamos desta forma, nós entendemos que esse Deus material que está falando hoje em dia, trocando carro, dando riqueza, ele parece mais ou menos com aquele cara que foi lá para Jesus e disse: todos esses reinos te darei se prostrado me adorares. Se nós olharmos, esse Deus que está sendo pregado aí, esse Deus que está prometendo por você em veste com tubinho de ouro, está parecendo aquele cara, vou chamar ele de cara, que pegou Jesus lá na tentação do deserto e falou: ó, te darei todos os reinos deste mundo se prostrado me adorares. Um Deus que promete riqueza. Não que o nosso... Não estou pregando a favor da pobreza e nem contra. Eu não estou falando que nosso Deus quer nos ver de caneca na mão, de peso. A riqueza é um dom de Deus. E se Deus quiser te dar riqueza, Ele vai te dar. Mas o que nós precisamos entender é que isso é secundário no plano de Deus. O plano de Deus para a nossa vida é a nossa alma intacta. O plano de Deus para a nossa vida é uma vida plena espiritual.
É felicidade que não se compra em caixinha de remédio de farmácia. Não está na concessionária de veículo ou nas grandes imobiliárias. Não. O plano de Deus para a nossa vida é estritamente espiritual. Olha o que Jesus disse, ó, vai fazer isso, vai fazer coisas maiores, vocês vão pregar, vão curar os enfermos, vão ressuscitar os mortos, vão fazer coisas maiores do que eu fiz. Só que eu estou indo e volto para pegar vocês, porque onde eu estiver, eu quero que vocês estejam também. Olha o objetivo de tudo isso. Na mente, no desejo, no coração de Jesus, é que estejamos com ele aonde ele estiver. Então, não é plano material. Não é isso aí, não, irmãos. Não é bens nesta terra. Mesmo porque, no capítulo 6, verso 13 de Mateus, ele diz, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, os ladrões minam e roubam, mas ajuntais tesouro no céu. Tá aí. Que tesouro é esse no céu, que se no céu não precisa de prata, de ouro, de dinheiro? É outro tesouro. É o tesouro de maior valor. Então, nós precisamos compreender, ter essa compreensão, que é muito forte. A perseverança do salvo por Jesus. Como que se trata isso aí? Página 56. Trata-se da capacidade do cristão, com a ajuda de Deus, de preservar, através das tentações, provas e aflições, de se preservar. Essa capacidade é dada a nós através dessa obra magnífica diária de Deus em nossas vidas. É Deus que nos dá força para dizer não às tentações da vida, dizer não para o roubo, para a prostituição, para o crime, para as drogas, para os vícios, para tudo que é ruim. É Deus quem nos dá condições para isso. Nós já sabemos que não devemos, mas quem nos dá força para dizer não é Deus. Então, essa perseverança nossa, ela vem também dessa fé que nós temos em Jesus Cristo. Nós, em 2 Coríntios 7:10, né, é algo, a fé no Senhor Jesus é algo que o cristão jamais se arrependerá. Agora, é necessário que eu reconheça que a perseverança de uma pessoa salva em Jesus só é possível porque Deus a preserva. Entendeu? Aquilo que eu acabei de falar anteriormente. Essa perseverança que nós temos de continuar como cristão e com Jesus, só é possível porque é Deus quem nos preserva. Ele nos preserva nele, nos sustenta. Se não for essa preservação operada por Deus da vida da pessoa salva em Jesus, jamais alguém teria forças espirituais suficientes para perseverar com sua fé em Cristo como o único e suficiente Salvador. Porque às vezes parece loucura, irmãos. Ou não? Tem hora que parece loucura, não parece? Tá tudo dando errado e a gente cantando na igreja. Tá tudo fechado e a gente tomando banho para ir para o culto. Por menos que isso, a gente deixa um monte de coisa na vida, pode notar. Às vezes o emprego, a gente está trabalhando, mas por causa do encarregado que fica ali no pé, a gente já quer largar. E é um emprego que vai trazer para nós um retorno. E essa questão de Cristo, irmão? Tá tudo dando errado, tá tudo andando para trás, parado, travado, e o camarada tá debaixo do chuveiro cantando o hino da harpa, doidinho para chegar a hora do culto, e ainda preparou um hino para cantar na igreja. Que é isso? Só Deus. É espiritual, isso não nasce do homem. Não sai de nós. Vai para o culto, o carro quebra no meio do caminho, uma chuva de lascar. Ele sai do carro, tranca o carro no meio da rua, ainda ora a Deus, Senhor, põe teu anjo aí, chega no culto todo molhado, depois do culto eu resolvo. Aí sai do culto depois, já fala com o irmão Mané, que é mecânico, e volta para o carro, mas foi para o culto. Chegou molhado,
cantou um hino, teve oportunidade, aí alguém fala, que doidura que é essa aí? É loucura, irmão. Por isso que a Bíblia diz que o evangelho é loucura para algumas pessoas. As pessoas não entendem esse negócio de crente. Fala, crente é doido. Crente é doido. Como que pode? Tudo tá dando errado. Enterrou o filho hoje e está na igreja à noite. Enterra o filho 2 horas da tarde, à noite está no culto. Cantando, adorando, glorificando a Deus. Ainda diz dentro do coração, vou lá buscar uma palavra, meu Deus. Fala comigo nessa noite. Eu enterrei irmão meu, irmão. 1h30 da tarde, 3 horas, eu estava na tarde da libertação. 4h15 eu estava pregando. Saí de lá, fui à noite para o culto ainda pregar. Saí do culto, fui para o monte orar. E alguém fala, mas isso aí é uma fé tremenda. Não, é Deus quem nos preserva. Então não há dúvida. Não há, porque motivo para largar, para deixar e tudo isso, a gente tem todo dia, ou não tem? Se a gente olhar mesmo de verdade, e não estou falando só dos motivos da luta, não, porque luta todo mundo tem. Eu estou falando dos motivos até mesmo dentro do evangelho. É tanta coisa que a gente vê, tanta coisa que a gente ouve, tanta coisa que a gente presencia, que às vezes dá vontade de desacreditar. Mas dá vontade de desacreditar no homem. Em Deus, não. Dá vontade de desacreditar nas obras do homem. Em Deus, não. Se há alguma mentira, se há algum engano, se há alguma falha, se há algum erro, é humano, é no homem. Deus, não. O caminho do Senhor é perfeito e a obra de Deus é refinada. Deus não falha. Deus não mente. Deus não erra. Deus não tropeça. A salvação eterna passa ou acontece em 3 fases distintas. A salvação inicial, fomos. Aí é aquilo que eu falo sempre com vocês. Página 57. Eu quero até que vocês dêem uma debruçada aí, porque dá uma olhada. Ó. A salvação inicial, fomos salvos da condenação do pecado. Salvação progressiva, somos salvos no presente a cada dia do poder do pecado. E a salvação final, estaremos salvos do corpo do pecado. Fui salvo, a salvação inicial, da condenação do pecado quando Jesus me aceitou como filho. E eu recebi Jesus como único e salvador. Sou salvo todos os dias do poder do pecado pelo Espírito Santo que me foi dado. Se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Porque o pecado já não tem domínio sobre vós. E essa obra de regeneração, de justificação, de santificação, de libertação, de progressão do Espírito Santo na minha vida me faz a cada dia essa salvação progressiva, que eu sou salvo no presente. E a salvação final, que estarei salvo do corpo do pecado quando o meu corpo for transformado, como estará na palavra de Deus. Seremos transformados, não teremos mais esse corpo corruptível, nesse corpo terreno. Então, nós estaremos salvos na salvação final. A salvação inicial indica a salvação que acontece no momento da conversão genuína, quando a pessoa se entrega a Jesus Cristo genuinamente. Então, essa pessoa é salva da condenação do pecado. A condenação do pecado é o quê? Qual é o salário do pecado? A morte, que foi paga pela morte de Cristo na cruz do Calvário, a expiação pelo pecado. A salvação progressiva é o processo pelo qual o bem de todo salvo por Jesus Cristo há de ser uma progressão iniciada com a regeneração operada por Deus, para terminar com a glorificação. Esse processo que nós estudamos anteriormente até agora. Então, esse processo que nós viemos estudando anteriormente até o momento, nos leva à salvação progressiva. Então, é um processo de regeneração, glorificação, santificação, justificação, para chegar na glorificação. Ok? Aí nós temos a salvação final, que acontecerá com a glorificação do crente, entendida também como a salvação do corpo do pecado. Isso só será possível quando deixarmos o corpo material, né, e recebermos o corpo espiritual. 1 Coríntios capítulo 15, verso 40 ao 44 e Romanos 7, do 24 e 25, que está essas passagens. 1 Coríntios fala desse corpo, né, e Romanos
dá autenticidade a essa fala de Paulo. Quando nós encontramos essas questões, irmão, nós vamos entender que essa glorificação final, essa salvação final, se dará com o arrebatamento do crente, ok? Quando ele deixar esse corpo velho, ele vai receber o corpo espiritual, o corpo glorificado. A salvação eterna e o batismo, aí, são pontos tremendos. A palavra batismo significa imersão. Para nós, o batismo cristão é uma ordenança, ou seja, uma ordem de Jesus. Jesus ordenou o batismo. Não temos discussão sobre isso, irmão. Batismo foi Jesus que ordenou. Mas existem algumas coisas, alguns pontos que eu vou querer decorrer com vocês aqui. A obediência correta à ordenança do batismo só poderá acontecer após a conversão genuína. Então, não tem como ser batizado sem receber Jesus, ok? Precisa haver a conversão genuína que eu falo, é se entregar a Jesus, não é estar pronto, porque se há uma obra de regeneração, você não está pronto. Se você tem que estar pronto para ser batizado, então nenhum de nós somos batizados, na verdade, porque há coisas que Deus está ainda trabalhando na nossa vida desde sempre, desde quando começou. Ainda Deus está nos purificando, nos limpando, nos regenerando, nos santificando, nos justificando para chegarmos à estatura de um varão perfeito. Então, a conversão genuína precisa acontecer para que haja o batismo. É o obedecer à palavra de Deus, a qual, nesse caso, é a ordem de Jesus, Mateus 28, 19, indo, ele ordena os discípulos que fazem discípulos em seu nome, ensinando, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as palavras de Jesus que Jesus havia ensinado. Então, Mateus 28, 19, Marcos 16, 16, Atos 8, 26 ao 40, 34 ao 39, nós vamos ver essas questões. É bom saber que o batismo não perdoa pecado e nem salva quem quer que seja. O batismo não tem nada a ver uma coisa com a outra. O batismo é só a nossa confissão de fé pública e a obediência à palavra de Deus. Somente a pessoa divina do Senhor Jesus é quem dá a salvação. Ok? Senão, todos que batizaram deveriam ser salvos. E nós sabemos que muita gente tomou banho nas águas e não vai subir. Essa é uma realidade que a gente nem vai entrar nesse caso. Ok? Nós temos lá os discípulos batizados. Porém, trata-se da declaração do novo convertido à igreja. Quando nós batizamos, nós fazemos a nossa confissão de fé pública diante da congregação dos santos, dos santificados, dos filhos de Deus, da igreja de Cristo, do corpo de Jesus, dizendo, eu estou convosco, eu sou um com vocês. Ok? Então, essa presença, essa questão das testemunhas que ali estão no ato da nossa confissão de fé pública diante de Deus, dos homens, do mundo, da igreja. O batismo é justamente para isso. E outrora nós vamos conversar um pouco melhor sobre a questão. Eu tenho um material específico também sobre batismo, ok? A salvação eterna antes da vinda de Jesus Cristo. Como que era a salvação eterna? Há pessoas preocupadas com a salvação eterna das pessoas que viveram antes de Jesus. Como que é esse caso? Eles serão salvos? Se só Jesus salva, como que eles serão salvos? Aí nós temos um período chamado da justificação pela fé. Isso é assunto vencido, inclusive. Quando você pega a carta aos Hebreus, nós conseguimos enxergar isso. Todos eles, de certa forma, foram justificados pela fé de Abraão. Então, nós temos um período diferente, uma plenitude de tempos que se abre. Por isso que a Bíblia se divide em antiga e nova aliança. São as duas alianças principais. Então, na antiga aliança, nós teremos aí os salvos que serão justificados ou foram justificados pela fé. A fé em Deus, ok? Como os profetas, os reis, juízes que eram de Deus. Descendo um pouco, nós vamos encontrar aí, dentro desse texto aí, que é bem longo, eu venho trazer, tais pessoas podem dizer Atos 4,12, no que diz só Jesus Cristo salva. Então, eles vão usar alguma coisa figurativa do Novo Testamento para poder invalidar a salvação de Abraão, por exemplo. Quem pode falar que Abraão foi salvo? A Bíblia diz que Deus imputou a fé dele por justiça, acabou. Então, lá foi por justiça, a fé foi imputada por justiça. A fé de Davi, a fé de Sansão, a fé de Elias, a fé de Eliseu, a fé de Amós, de Daniel, de Isaías, Zacarias e sucessivamente. Então, à primeira vista, isso pode parecer uma realidade, essa questão de dizer, então eles precisam ouvir a pregação na pessoa de Jesus.
todos eles falaram de Jesus inconscientemente, porque a fé apontava para Jesus, apontava para o Messias, apontava para Cristo como Salvador do mundo. Então, a fé é baseada nisso. Já no Jardim do Éden, Deus prometeu o meio que destruiria o poder e a força do pecado, bem como do próprio Satanás, a semente da mulher. Quando lemos sobre o nascimento de Cristo, nós entendemos que esse é o cumprimento da promessa de Deus de Gênesis 3,15. A semente da mulher, por isso não fala semente do homem, diz a semente da mulher. Aí você vai olhando para esse figurativo, você vai entender que tudo se remete a Jesus. E descendo aí as páginas para baixo, nós vamos compreender que a justificação de todo o povo da antiga aliança, a salvação deles está baseada na fé, na justificação pela fé de Abraão. Ponto. A salvação eterna das criancinhas é outro ponto também. Página 63. Deixa muitas pessoas pensativas e apreensivas a respeito dessa salvação eterna. À primeira vista, essa preocupação tem razão de ser, já que a salvação eterna é dada por Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Como ficam as crianças que morrem sem ter inteligência suficiente para crer em Jesus como seu único e salvador? Tempo da ignorância. Ninguém pode ser julgado sem saber discernir entre o bem e o mal. Aliás, foi isso que fez com que Deus não punisse a Nínive. Entendeu? Eles foram para o jejum, e além de ir para o jejum, Deus fala para Jonas, naquele exato momento, não teria eu compaixão desse povo que não sabe discernir entre a mão direita e a esquerda? Ou seja, não tem conhecimento? Então, Deus não pode julgar ninguém no tempo da sua ignorância. Por isso, nós não batizamos criança também, porque criança não tem consciência de pecado. Como que você vai batizar criança se ela não tem consciência de pecado? Mas, Claudete? Falando aí sobre criança, né? Pecado e salvação de crianças, o pastor teria mais ou menos uma idade de quando que, se a criança já tem conhecimento do pecado, e de quando a criança pode ser considerada, quando a atitude dela é considerada pecado ou não? Eu vou fazer uma análise psicológica, não bíblica, né? Mesmo por causa da questão dos tempos. Uma criança de 6 anos há 40 anos atrás era uma criança. Uma criança de 6 anos em 2025, se a gente olhar, fica difícil comparar essa criança com a criança de 40 anos atrás. Então, por isso que eu vou usar uma análise psicológica, falar dentro da ciência da psicologia. Tá. A psicologia mostra, e isso é para criança de todos os tempos. A partir dos 3 anos de idade, nós começamos a desenvolver as nossas características, ou seja, de personalidade. Características de personalidade. Ok? Então, a partir dos 3 anos de idade. O que eu vou fazer com essas informações, apesar de aprender, uma criança, você com 3 anos de idade, você começa a ensinar e dizer, não pega. Daqui 10 vezes você chamando atenção, ela não vai pegar. Mas ela ainda não tem a capacidade de decidir não errar. Então, ela tem a capacidade de saber que é errado, mas não tem a capacidade de decidir não errar. Então, tem esses 2 pontos que precisa ser analisado. Não é só o ponto de conhecer que é mal, é o ponto de decidir também que ela não tem essa capacidade por ter 3 anos de idade. Ok? Isso aí, há 40 anos atrás, nós íamos ter essa capacidade numa faixa de uns 7, 8 anos, aí nós já tínhamos certeza, né, 6, 7 anos, que é a idade primária de entrada na escola, a gente já ia ter certeza de que aquilo ali nos traria certa consequência. Ok. Já hoje, as crianças estão mais inteligentes, evoluídas em determinadas coisas, e até mesmo essa capacidade de decidir pelo certo ou errado, eu não vou dizer que diminui de 7 para baixo, mas eu tenho na minha vida um ponto ideal.
Eu levo uma criança, segundo a Bíblia, a criança se torna homem na bar mitzvah, 12, 13 anos. Então, ela se torna homem adulto a partir dos 12, 13 anos. Ele faz uma cerimônia chamada bar mitzvah, filho da lei. Bat mitzvah, se no caso for mulher, filha da lei. Nesse momento, ele tem que ter conhecimento total da Torá, no desenvolvimento judaico, capacidade de citar de cor a Torá, e tendo ele citado de cor, ele deve ser um ser que medita na Torá e obedece à Torá. Então, a partir desse momento, ele já é responsabilizado como adulto dentro daquilo que ele fracassar contra as leis de Deus, as leis divinas. Para mim, hoje, trazendo de novo para nós, 2025, não tem como a gente colocar uma idade para esse tipo de decisão. Mas se fosse no quesito igreja, para batizar, por exemplo, uma criança, eu não batizaria nenhuma criança com menos de 13 anos. Entendeu? Porque já está entrando um período adolescente, no nosso caso, né? Adolescente, já tem muita informação e também já vivência, já viu ao seu lado muitas coisas ruins acontecer com pessoas cometendo determinados erros. E como eu tive a responsabilidade de poder dar conhecimento aos meus filhos, no caso, eu trouxe os meus filhos, né? Eu estou falando pelos meus filhos, eu não batizei um filho meu com menos de 13 anos. Como eu dei conhecimento e mostrei a eles o exemplo da minha vida, então eu posso cobrar deles uma responsabilidade dentro daquilo que eles errarem e até mesmo mostrar para eles a responsabilidade do batismo. Então, hoje é muito relativo a gente falar, porque tem criança de 8 anos, irmão, que tem uma mente madura demais. Como também tem jovem de 20 anos que tem uma mente imatura, perde para uma criança de 5. Então, é muito relativo. Não tem como a gente... Agora, a criança em si, aí vamos falar da criança, estado de criança que Deus conhece. O estado de criança é criança e Deus conhece. Esse aí, se ele for criança, a base da salvação é a ignorância dele, porque ele é criança. Então, ele não tem como discernir o bem e o mal, e não tem domínio para tomar a atitude certa ou errada. Para ele, tanto uma coisa como a outra é a mesma. Então, Deus conhece isso. E não vai ser a idade biológica dele que vai definir isso. Certo é que a criança dela é o reino dos céus. É o que Cristo disse, né? Então, se for criança mesmo. Agora tem criança aí que não é criança. Assim como tem adulto que não é adulto. E aí vai. Então, na próxima linha aí mesmo, na página 63, nós vamos ver isso aí, né? Jesus Cristo nos diz acerca das criancinhas o seguinte, em Mateus 19:13. Deixai vir a mim os pequeninos, porque deles são o reino dos céus. E em outras partes ele diz assim, ó, se você não se tornar como uma dessas crianças, não vai ver o reino dos céus. Porque fala da pureza da criança, então não é nem um estado de idade, de biologia, é um estado de ser, né? De ser como uma criança, que ele falou que há a possibilidade de um adulto ser como uma criança, em que sentido? No sentido da pureza, no sentido da falta de malícia, no sentido... Então, há possibilidade. Então, é mais... Não é questão biológica, é sim uma questão de estado do ser. Uma profundidade muito grande a ser observada. Na página 64, a salvação eterna e o livre-arbítrio da pessoa salva por Jesus Cristo. Há um ponto muito importante a tratar sobre o livre-arbítrio da pessoa salva por Jesus Cristo. A palavra livre-arbítrio nem aparece na Bíblia, né? É algo que nós desenvolvemos diante de todas as situações, né? Tá, mas vamos lá. Livre-arbítrio significa a livre vontade do ser humano. Isso nós sabemos que temos. O fato de não aparecer na Bíblia não significa que não tem. Não está na Bíblia koala, mas koala existe. Então não é porque não está na Bíblia que não exista. Mas vamos lá. Essa vontade do ser humano, a livre vontade do ser humano, ela existe. Fazer ou não uma determinada coisa, a realidade é que ela existe. Uma pessoa que aceita Jesus, aceita por Cristo, que aceita Jesus como ministro e Salvador, continua tendo
essa questão. Porém, o livre-arbítrio de uma pessoa salva por Jesus Cristo já não é total. Porque quando eu digo já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, cadê o livre-arbítrio nisso? Cadê o livre-arbítrio em dizer, ó, eu vou algemado pelo Espírito? Cadê o livre-arbítrio em ser servo? Então, não tem. Se a gente for olhar, é uma incógnita, ok? Antes da conversão genuína, o ser humano tem liberdade total para aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, ou rejeitá-lo. Uma vez que você recebeu Jesus, esse livre-arbítrio não existe mais. Você é servo, você tem uma missão. Não existe mais isso. Foi Jesus quem disse para Pedro, você era moço e fazia o que você queria. Já depois de velho encontrou alguém e esse vai te cingir e tu vai andar por onde não queres. Cadê o livre-arbítrio nisso? Quando nós olhamos para Paulo, para Pedro, para Tiago, para João, para Mateus, Levi, né? Nós vamos encontrar o livre-arbítrio aonde ali? Então, é algo vencido para mim isso aí. Senão, como ficariam as declarações de Jesus em João 5:24 e tal, que diz algumas coisas diferentes? A obediência ou desobediência a Deus, tá entendendo? Ela parte do princípio da raiz da vida daquele que foi encontrado por Jesus. Um salvo tem tendências fortíssimas a obedecer a Deus. É aí que está o negócio. Ele não obedece para ser salvo. Ele obedece porque é salvo. Só um salvo obedece. Só um salvo tem uma visão que vai sair daqui, pregar no Mato Grosso e morrer a paulada, e ainda assim vai. Se não for salvo, não vai, não. Só um salvo sai daqui para ir morrer na África. Só o salvo. Ele não vai para ser salvo, ele vai porque é salvo. Então, ele é obediente não para ser salvo, ele é obediente porque é salvo. Um salvo obedece, ele é inclinado a obedecer. A semente da palavra, da santidade de Deus, da vontade de Deus, do propósito de Deus está nele. Dá uma olhada, quem é doido, irmão? Faz um bolo de fezes de animais e come na frente deles. Quem é que faz isso? Só se Deus estiver nele. Um Abraão da vida vai lá e pega e leva o seu filho que eu te dei e mata ele lá no Moriá. Quem é que faz isso? Só um salvo. Só se Deus estiver nele. Então, ele não vai fazer isso para provar que é salvo. Ele é salvo e por isso vai fazê-lo. Ele vai obedecer incondicionalmente, porque a salvação de Deus está nele. O céu, na página 65. O céu é um lugar de completa felicidade e alegria, marcado principalmente pela presença de Deus. Embora nós falamos do lugar, o céu é um estado para nós. É um estado do ser. Vocês acreditam, por exemplo, que Sadraque, Mesaque e Abednego viveram um céu dentro da fornalha de fogo? Daniel, dentro da cova dos leões, viveu um céu. Porque o céu é um estado do ser. É aquilo que eu disse uma outra vez aí. Nós não estamos indo lá para ver rua de ouro, não. Ninguém vai levar celular para tirar foto. A rua é de ouro mesmo. Nós não estamos nem aí com o negócio de rua de ouro. Nós queremos estar perto dele. Nós queremos estar com ele. O ápice da nossa alegria é a presença dele, vê-lo como ele é. É ter o 100% de contato com ele. Então, o céu é um estado do ser. Mas que estado é esse? É um estado de felicidade, alegria, marcado principalmente pela presença de Deus. A Bíblia revela isso. E aí eu coloquei algumas passagens bíblicas que estão aí no rodapé da página 65. Não pode haver dúvidas quanto à existência de um lugar preparado por Deus, porque ele preparou, né, esse lugar. E é um lugar eternamente. Que lugar é esse? É um lugar junto a ele. Se Deus está em todos os lugares e cobre tudo, e ele é Senhor do universo, onipresente, se ele pode transformar esse lugar onde estou agora em céu. Porque céu é estar com ele.
Céu é estar nele. Céu é ter a plenitude completa de todas as virtudes que Deus possa nos favorecer. Isso é céu. Certo há de quem duvide dessa verdade, que há céus e aquela coisa toda, porque tem muita gente que não quer acreditar no céu, não é porque ele não quer acreditar no céu. Na verdade, ele não quer acreditar que haja inferno. Então é mais fácil falar, ó, não tem céu, para poder aniquilar o inferno. E o que é o inferno? O inferno é uma besta de tudo isso, também é um estado do ser. Separação total de Deus, morte eterna. Isso é inferno. Então, as pessoas, é melhor não acreditar que haja um céu para também ignorar o inferno. Então, nós cremos no céu porque cremos que automaticamente qualquer lugar longe de Deus para nós é um inferno. E não precisamos conhecer o inferno para sentir o inferno. Porque para mim seria um inferno viver um dia sem a presença de Deus. Então, acabou. Então, esse estado, para mim, é o pior. Então, quando eu ajo dessa forma, quando eu penso assim, quando eu sinto de verdade que é isso, o céu, para mim, é o melhor lugar. E o que é o céu para mim? A presença total de Deus. Se alguém caiu da graça, significa que, na verdade, não estava na graça de Deus. Ó, muito forte. Rodapé da página 66. Tá aí, essa fala. Se alguém caiu da graça, significa que, na verdade, não estava na graça de Deus. Era isto, sim, crente nominal. Pensa que é crente, diz que é crente, porém não é. E isso é corroborado por João. Na epístola de João, não sei se na terceira epístola, não me lembro agora, ele diz assim, ó, estavam no nosso meio, mas não eram do nosso. Estavam conosco. E não é difícil entender isso quando nós vemos os 12. Jesus disse, eu escolhi vós os 12. Mas um de vós é um diabo. E não era mesmo? Então, o fato de frequentar a igreja, estar na igreja, ir para o culto, não quer dizer que é crente, que está na graça. Quem Deus trouxe para a graça não cai dela. Pode ter certeza. Eu não estou falando de o desvio que se faz, a loucura do filho pródigo de sair de casa. Isso aí acontece. Somos seres humanos. Mas onde vai terminar a nossa história? Na casa do Pai. Sempre. Porque a graça nos alcançou de verdade. Atos 15, do 1 ao 34, eu coloquei aí, leiamos. Mas vocês podem ler no momento oportuno. Vocês vão entender essa questão da raiz. Gálatas 5:4. Alguns da seita dos fariseus que tinham crido se levantaram dizendo que se fazia necessário circuncidar todos aqueles que haviam crido e mandá-los obedecer a toda a lei de Moisés. Atos 15:5. Aconteceu isso aqui em Gálatas, nós vamos encontrar lá, Paulo chamando a atenção de Pedro, porque queria circuncidar os gentios. Então, nós vemos que há uma facilidade muito grande de nós embolarmos as coisas na nossa mente. Então, o estado de salvação na nossa vida não permite determinadas coisas. Aliás, quando a salvação está em nós, até aquilo que a gente ouve alguém pregar, falar e dá uma repugnância. Vocês têm uma base. É um discernimento natural ou espiritual que nós temos das coisas de Deus. A salvação não aceita nada contrário à santificação, à santidade, à justiça e ao amor de Deus. A salvação não aceita. A salvação não compactua com nada ao contrário a Deus. Então é por isso que, mesmo às vezes errando, você sente que errou. Porque a salvação que está em você não compactua com nada errado. Nada. A salvação não. Por isso é fácil de saber se é salvo ou não. O não salvo, irmão, pode ser tomador de ceia, pregador, profeta, ensinador da palavra, pode ser o que for. Ele se sente confortável na zona da destruição. Já o salvo não. O salvo não aceita. O salvo não aceita ser quem ele é. Ele quer ser mais limpo, mais puro, mais santo, mais cristão, mais amoroso, mais fervoroso,
mais espiritual, porque ele é salvo. A salvação é isso. Já por não salvo, tá bom do jeito que tá. Deus sabe de tudo. Ah, todo mundo erra. Todo mundo... Não, não. A mente do salvo não é assim. Então, houve uma grande contenda entre Pedro, né, que falou em defesa da salvação entre Paulo e Pedro, né, que falou em defesa da salvação pela graça de Jesus Cristo, não só para os gentios, mas também para os judeus. Dessa forma, a expressão paulina da graça tem descaído. Paulo falou para a igreja de Galácia, vocês caíram da graça. Significa que aqueles que pensavam, que ainda pensavam da mesma forma que os judaizantes, na realidade, não perderam a salvação eterna, porém jamais a tiveram, visto que jamais creram em Jesus Cristo como isso em Salvador. A fortaleza de Paulo. Paulo, quando diz para Gálatas, a igreja de Gálatas, vocês caíram da graça. Com esse evangelho que vocês estão vindo de Pedro aí para circuncidar gentio, misturando o judaísmo com o cristianismo, que é o que acontece hoje em muitas igrejas aí. Muita igreja. Olha, vocês caíram da graça. Quando vocês caíram da graça? Aí eles dizem, nós caímos. Aí Paulo diz, não, vocês não caíram. Na verdade, vocês nunca tiveram. Da graça tem descaído. Isso significa que aqueles que pensavam e os que ainda pensam da mesma forma que os judeus, os judaizantes, na realidade não perderam a salvação eterna. Porém, jamais a tiveram, visto que jamais creram em Jesus como o único e suficiente Salvador. Eles acrescentaram mais alguma coisa para poder ser salvo. Quem crê em Jesus como Salvador sabe que é o suficiente. A salvação é em Jesus. Tem mais nada. Mas e a santificação? É um processo de Jesus na vida do salvo. A regeneração, um processo de Jesus na vida de todo mundo? Não, do salvo. Vocês viram como muda a história agora? Não é um processo de Jesus na vida de todo mundo, na vida do salvo. Regeneração. Só um salvo pode experimentar regeneração, justificação, libertação. Só o salvo pode experimentar. Então é muito forte isso. Toda a carta de Paulo aos Gálatas trata desse ataque a essas heresias doutrinárias, porque Gálatas, na igreja de Galácia, naquela época, estava lotada dessas heresias. Os cristãos estavam mantendo o judaísmo ainda dentro do cristianismo. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se Cristo chegou, é o suficiente. Acabou. Esquece o resto. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Não se deita vinho novo e outro velho. Então, acabou. Agora é Cristo, é a graça em Jesus Cristo. Acabou. Então, essa é a questão da salvação. Quais são as bênçãos da salvação? A soteriologia destaca as bênçãos resultantes da salvação, das quais podemos destacar. Primeira bênção, a redenção. É total liberdade por meio do resgate pago por Jesus. A reconciliação, que nos reconcilia com Deus no aspecto espiritual. A propiciação, nos apropiciamos do sacrifício de Cristo, que não somente está sobre os salvos. Quando uma pessoa é salva, significa que a relação com Deus e a pessoa é redimida, justificada e reconciliada e limpa. Então, está aí. A propiciação através do sacrifício de Cristo. A ira de Deus não está mais sobre o salvo. Os atos e morte do Senhor Jesus constituem a única base da nossa aceitação para com Deus. Ou seja, o que Cristo fez é que nos reconcilia com Deus. Não é o que eu faço. Eu fiz agora uma oferta de 1 milhão para ficar mais perto de Deus. Deus rejeita você e o seu 1 milhão. Tá lá o Simão que quis comprar o dom de Deus, né? Lá em Atos dos Apóstolos, fala daquele camarada que viu Paulo, ele quis comprar e foi amaldiçoado. Seu dinheiro seja para sua perdição. Que não se compra o dom de Deus. Né? Eu vou voltar aqui um pouquinho, Moisés, que a fala aqui foi muito forte. Os atos resultado dessa salvação, né? As bênçãos dessa salvação, né? Quais bênçãos que vêm? Vem a redenção, que é a total liberdade por meio do resgate por Jesus, fomos rendidos. A reconciliação com Deus, né? Que agora no relacionamento do homem, que antes era pecador, e agora ele é redimido, passou a ter comunhão com Deus, e não mais de inimizade.
a propiciação que, através do sacrifício de Cristo, a ira de Deus já não está mais sobre nós. Né? E a pessoa salva significa que, em relação a Deus, essa pessoa é redimida, justificada e reconciliada e limpa. Os atos e a morte do Senhor constituem a única base para que Deus nos aceite. Mais nada. O que Cristo fez é que me reconcilia com Deus. Não existe como nada que eu faça para encontrar com esse Deus. Eu dei aqui para a nossa irmã Claudete um exemplo. Você pode fazer uma oferta de 1 milhão hoje e levar na igreja. Achar, vou dar 1 milhão e vou ficar mais íntimo com Deus. Tanto você como sua oferta vai ser rejeitada. Porque o que te levou a ter essa intimidade com Deus é o que Cristo fez na cruz do Calvário e mais nada. Aí eu citei o Simão lá, que quis comprar o dom de Deus. E o apóstolo disse, seja esse seu dinheiro aí para a sua perdição. Não se compra Deus, porque não há nada que eu faça de mim mesmo que me aproxime dele, senão o que Cristo fez. O que Cristo fez já é o suficiente. Já me colocou em estado de intimidade com Deus. Por isso que Paulo disse, através do seu sangue temos livre acesso ao santo e podemos entrar lá com ousadia e dizer, Abba, Pai, Paizinho, Pai querido. Com ousadia. Por causa de Cristo e mais nada. Ah, não é porque eu sou um cara que não perco culto, não é porque eu sou um cara que prego bem, não é porque eu sou um cara que estuda a Bíblia, não é porque eu sou um cara que oro muito, não é porque eu sou um cara que dou ofertas grandes, o meu dízimo é o maior, e por isso que Deus... Ele rejeitou os fariseus por causa disso. Ele rejeitou os fariseus por causa desse tipo de pensamento. Só há uma coisa que me coloca em intimidade com Deus. Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador. Está aí. É essa a salvação. À luz do Evangelho, o homem não pode formular a pergunta: me aceitará Deus? A palavra não dá essas condições. Pois Deus já respondeu a essa pergunta mediante a ressurreição de Cristo dentre os mortos. O homem foi aceito nas alturas do céu pelo que Cristo fez na cruz do Calvário. Então você não precisa perguntar, o Senhor vai me aceitar? Não. A resposta veio antes da pergunta, lá na cruz do Calvário. Olha que lindo. Através do que Cristo fez lá, colocou o homem em rota de ascendência a Deus. Acabou. O homem foi aceito nas alturas do céu, pois já nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Efésios 1:3, é o que Paulo diz. Nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Já está no céu. O homem já está aceito no céu. Não é uma pergunta que se deve ser feita, porque a resposta veio antes que a pergunta fosse feita. Vocês lembram quando Jesus nasceu? O hino dos anjos, né? Glórias a Deus do céu e paz na terra. Era o início de tudo, mas os anjos já estavam profeticamente cantando a reconciliação do homem. Houve alegria no céu pela missão que era a reconciliação do homem com Deus na cruz do Calvário. Ele não está falando ali só do nascimento de Jesus, ele está falando do nascimento, vida, ministério, morte e ressurreição de Cristo. Os anjos cantam a isso. A terra que estava escura, agora veio a grande luz. É isso aí. Então, irmãos, é algo profundo, muito grande. A salvação é extremamente graciosa. Movida única e exclusivamente da graça de Deus. Há dois eventos distintos. A primeira e segunda vinda de Cristo. Há dois reinos distintos, trazendo à luz pelo Evangelho. O reino da graça e o reino da glória. Marcos 1,15. O reino da graça, disse o escritor da Epístola aos Hebreus: acheguemo-nos, portanto, confiantemente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça. Hebreus 4,16. O trono da graça, descrito aqui, é que representa o reino da graça. Ali é o rei cheio de graça. O rei da graça. Né? A Bíblia explica que quando Cristo subiu ao céu, assentou-se ao trono. Hebreus 1:3, Atos 2:33 e Lucas 2:69. 22:69. Os salvos pertencem a esse reino da graça. O apóstolo Paulo
explica isso em uma passagem surpreendente, lá em Colossenses 1, 12 e 13, que eu vou ler aqui. 1, 12 e 13. Dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele, o Pai, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1, 12 e 13. Esse é o reino da graça. Ok? E quando será inaugurado o reino da glória? O reino da glória no segundo grande evento da história da salvação, a vinda de Cristo, que será inaugurado o reino da glória, aonde nós subiremos o arrebatamento. Hoje nós vivemos um reino. O evangelho que nós pregamos é o evangelho do reino. Que reino é esse? O reino da graça, o reino dos céus, o reino da graça de Deus. O evangelho do favor não merecido. Você olha para uma pessoa, é por isso que olha para a pessoa e fala, ó, Jesus se ama, ele fala, eu não mereço. Por isso que é o evangelho da graça. É justamente para quem não merece. É o favor não merecido. É para quem não fez por onde. É para quem não tem força. É para quem não consegue. É para quem não consegue por si só. Esse é o reino da graça. E o reino da glória, que é o reino superior que estaremos com ele para todo sempre. O reino da glória existe em virtude da promessa e não será estabelecido antes dessa vinda de Cristo. Na época da primeira vinda de Jesus, o povo judeu esperava um Messias que havia de se assentar no trono de Davi. Mas Jesus se assentou no trono da graça. Não era no trono de Davi, era o trono da graça, perdoando prostitutas, ladrões, bandidos, assassinos, limpando leprosos, pecadores terríveis, traidores, Jesus perdoando, exercendo misericórdia. Esse era o reino de Jesus, o reino da graça, dando perdão a quem não merecia. E agora vem o reino da glória, que aí vem buscar a sua igreja para ficar em glória com ele. É muito forte, irmão. Então, nós estamos no reino, nós somos desse reino, o reino da graça, e aguardamos o reino da glória, ok? E aí eu trouxe um texto maravilhoso abordando essas duas questões aí, descendo aí para baixo. Se a gente for descer aí, a gente vai muito longe dentro dos textos, mas eu estou abordando de uma forma resumida toda essa situação e aprofundada, né? O homem sem Deus, ele não obtém nenhum benefício de Deus, porque ele não tem sequer um único ato de justiça. Romanos 5,18 fala isso. Na página 72, tem essa referência que eu estou falando aqui. Na Romanos 5,18, mostra que o homem sem Deus, se não for na presença de Deus, ele não tem sequer um ato de justiça, porque mesmo que é justiça do homem, há um interesse por trás. Tem pessoas que fazem coisas boas para serem vistas. Hoje nós vivemos um ministério mão direita, não existe mais. As pessoas entregam um cobertor na rua, mas faz uma filmagem. As pessoas fazem alguma coisa de com alguém, mas vai lá e faz uma selfie. Então, mesmo sendo um ato de justiça, tem um interesse por trás. Se não há um interesse dessa forma, há um interesse, vou fazer para ficar de bem com Deus. Entendeu? Então, não é justo isso. Como nós ouvimos agora há pouco, não dá. Estou fazendo uma boa coisa e isso aí me torna um cara melhor com Deus. Não, não, não. O que me torna melhor com Deus é o que Cristo fez na cruz do Calvário. A minha ligação com Deus é só o que Cristo, só o sangue puro e justo e inocente de Jesus. O resto é tudo por... Se passou, então quer dizer que quando eu faço uma coisa boa, então não significa nada? Não, significa. Significa que você é um salvo, porque só um salvo faz coisas boas sem esperar nada em troca. Agora, se você está fazendo, esperando alguma coisa em retorno, então está errado. Então você precisa repensar e pedir para Deus mortificar essa questão até que você faça, porque o que eu espero de uma pessoa boa? Coisas boas. Uma árvore boa dá bons frutos. Então, se eu faço, não faço mais do que a minha obrigação. Se eu cumprir 100% do que está escrito na Bíblia, ainda serei chamado de vaso de barro e servo inútil. Acabou. Fiz nada mais do que a minha obrigação. Quando eu dou um bom dia, paz do Senhor, ajudo alguém,
É normal de um salvo fazer isso. Estou fazendo nada excepcional, nada extraordinário. Não há nada extraordinário em ir para o culto. Não há nada extraordinário em cantar para Jesus, em pregar a palavra. Não tem nada extraordinário. É de um salvo. Faz parte da natureza de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Faz parte da natureza de um homem de Deus socorrer, abençoar, orar pelas pessoas, pregar o evangelho, abraçar as pessoas, ajudar os fracos e oprimidos, fazer justiça, ser honesto, faz parte da vida natural de um homem e de uma mulher de Deus. Aí quando você vê alguém se gabando porque faz, não conhece a salvação. Não conhece Jesus. Não conhece. Porque é normal nosso, irmão. Isso é coisa normal nossa. É normal nós chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. É normal. Então, baixando aí, hoje nós terminamos na página 73 aqui, que é a última folha dessa Apocalipse Teologia. Semana que vem nós já vamos entrar em outra disciplina. Eu quero ler aqui, né, essas linhas finais. Que diz assim: damos graças a Deus que maravilhosamente operou em nós, por sua misericórdia, sua salvação graciosa. E se não fosse assim, jamais poderíamos experimentar tão grande dádiva. De modo conciso, a obra maravilhosa de Deus, operada na vida do ser humano, iniciada quando esse ainda estava morto em ofensas e pecado, conforme está lá em Romanos, porque nisso conhecemos o amor de Deus, que deu seu Filho quando ainda éramos pecadores. Tal obra produz a conversão de muitos pecadores não regenerados, para finalmente operar desde a regeneração até a glorificação, quando todos os regenerados estarão para todos sempre juntos e na presença do Senhor. Amém. Uma linha divina dentro do que nós estudamos em soteriologia. Irmãos, fato é que aquele que começou em nós uma obra lá atrás tem nos aperfeiçoado ao longo dos anos, nos regenerando, nos santificando, nos justificando e nos mantendo nele. Porque nos salvou da condenação do pecado e não vai abrir mão de nós de forma alguma. Ele não te deixará e nem te desamparará. Ainda que você caia, ele estará ali para te levantar. E eu posso falar isso com conforto, porque estou falando com salvo, que não tem prazer em cair. Não tem prazer em pecar. Não tem prazer em fazer coisas erradas e em desobedecer. O nosso prazer qual é? Você sente que é salvo. Quando o seu prazer é acertar. Quando o seu prazer é melhorar. Quando o seu prazer é crescer diante de Deus. Quando o seu prazer é fazer o que é certo. Quando o seu prazer é fazer justiça. Quando o seu prazer é ter piedade, exercer seu ministério, levar a palavra com alegria às pessoas, aí você tem ciência que você é um salvo. Você é um salvo porque o seu prazer não está em coisas ruins. Então, jamais a mente de um salvo vai achar zona de conforto na desobediência, no pecado, na injustiça, na perseguição, na murmuração. Nunca. Um salvo não tem prazer nessas coisas. Aonde está o seu prazer? Mostra quem você é. Se é salvo ou não, só você pode responder para você mesmo. Porque você sabe o que você sente. Você sabe quem é você diante de Deus. E de uma coisa é certa. Se não for alcançado pela salvação ainda, isso não quer dizer que ele não irá te salvar. Ele pode te salvar a qualquer tempo. Em qualquer momento. Deus não desistiu de salvar ninguém. Que Deus abençoe vocês. Desejo a vocês um ótimo sábado. Semana que vem, nós começamos uma nova disciplina, provavelmente será eclesiologia. Ali tem chão. Vamos falar sobre igreja. Estou, inclusive, escrevendo um livro sobre igreja. Eclesiologia. É glorioso como a igreja começou, todas as questões que envolvem a igreja
primitiva até o nosso tempo, a igreja do nosso século XXI. Que Deus abençoe, meus irmãos, um ótimo sábado. Beijo no vosso coração, a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor a todos, fiquem com Deus. Amém. Paz do Senhor.